que está impedindo a sua felicidade, o seu avanço, não são pessoas. Porque você pode colocar qualquer pessoa na sua vida, enquanto houver um sistema injusto sobre você, nada vai dar certo. Pode trocar de empresa, pode trocar de namorado, pode trocar de igreja. O teu problema não é com gente, o teu problema é com sistemas. Nós vamos ler uma parábola de Jesus. As palavras de Jesus, toda a Bíblia deve ser lida com muita atenção, mas as palavras de Jesus em especial, elas merecem absoluta atenção, porque elas são projetadas para te fazer vencer. As palavras de Jesus, elas têm um encaixe perfeito da tua necessidade. E aqui nós vamos ler a palavra do nosso mestre. E essa, na minha concepção, é uma das parábolas mais desafiadoras que Jesus contou. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Curve a sua cabeça. Você teve um dia inteiro para resolver suas coisas. Agora é a hora de ouvir aquele que te ama, conhece você. Não adianta a semente ser lançada se o solo não recebe. Você tem que se concentrar aqui agora. Nada é mais importante do que o que você vai ouvir aqui agora. A voz de Deus tem o poder de entrar na sua alma, curar você, preencher seus vazios. Espírito Santo de Deus, o Senhor nunca nos negou o pão, o Senhor nunca nos negou a palavra, e é pela palavra que caminhamos, é pela palavra que seguimos em frente, diante de tantos desafios, diante de tantas coisas que sucedem, e nós imploramos: fala conosco, Senhor. Que não seja eu, mas que seja a tua voz, que sonda cada coração, que conhece cada necessidade, que sabe o que está para chegar, que conhece nossas dúvidas, nossas revoltas, nossos vazios. Não é só uma boa notícia, não é só uma conversa, uma palestra, mas é a palavra do Criador. Fala conosco, Senhor, porque se o Senhor falar, nós nunca mais seremos os mesmos. Se o Senhor falar, a nossa vida muda. Se o Senhor falar, o nosso coração se embriaga na tua presença, em nome de Jesus. Esta é uma parábola clássica, onde Jesus deixa claro a postura da maioria dos homens diante de uma espera. Jesus conta a história de um juiz injusto, um homem tão ruim, que não tem respeito nem por Deus e nem pelos próprios homens com os quais ele julga.
E ele também levanta um personagem, uma viúva. Uma viúva que consegue ter a sua causa atendida, porque diante de um juiz injusto, que não respeitava os homens e nem a Deus, esta viúva insistiu tanto, que ela conseguiu ter a sua causa revertida. Não porque o juiz se tornou bom, não porque o juiz melhorou a sua conduta, mas porque o juiz ficou tão aborrecido com a insistência dela, que acabou cedendo. E disse: eu vou dar a você o que você quer, porque você está me aborrecendo demais. Jesus está falando com um grupo de discípulos, que vão enfrentar situações absurdas, que vão ser odiados por causa do Evangelho, perseguidos, difamados, que por conta do Evangelho serão discriminados. E ele está dizendo: quando isso acontecer, vocês precisam insistir, vocês precisam continuar, porque o sistema é bruto. Jesus conta essa história e ele escolhe cada personagem para ilustrar exatamente a vida real. A vida real não é um romance, a vida real é uma guerra. A vida real não é o que o mundo está pintando aí fora, não é shopping, não é restaurante. A vida real é guerra, é luta. Manter-se com a cabeça erguida é um esforço descomunal. E eu sei que a gente prega muito sobre oração, a gente ora muito, mas a gente acaba esquecendo de falar de sistemas. É sobre isso que Jesus está conversando aqui, sobre sistemas, sistemas impetrados em vidas, sistemas impetrados em corações, em histórias, que cauterizaram um jeito de você viver. E esse sistema olha para você na maior cara de pau e diz: não te darei o que você quer. Jesus está falando sobre sistemas. É muito maior do que uma guerra entre pessoas, é muito maior do que gostar de alguém ou não gostar, é muito maior do que uma guerra entre você e seu ex-marido, entre você e seu ex-patrão, entre você e seu ex-namorado. Não, Jesus não está falando de uma guerra entre pessoas, ele está falando de uma guerra de um sistema, que está num outro nível, muito superior às picuinhas entre pessoas, e sistemas tão poderosos, tão injustos, que não são facilmente quebrados, são quase impenetráveis. São sistemas difíceis. Alguns são sistemas emocionais, depressivos, sistemas que você muda de casa, muda de lugar, muda de emprego e está sempre com aquele ranço. Sistemas de saúde, é uma saúde, cura uma coisa, aparece outra, cura uma situação, faz tratamento, quando fala agora eu vou ter paz, vou ficar sem remédio, logo pipoca outro problema. São sistemas de temperamento. Uma época do ano você está bem, está tranquilo, está de boa na lagoa, depois você fica encapetado, endemoniado, nervoso, bravo com todo mundo. É uma luta consigo mesmo, você não sabe por que você é assim. Vive em momentos de vai e não vem. É um sistema espiritual. Uma temporada da tua vida, você quer ser voluntário, você quer servir, você quer estar na igreja, você quer ser dizimista, você quer se batizar, você está cheio de Deus. Numa outra época você se apaga, você não consegue se ver na casa de Deus, você se vê longe, nada mais faz sentido. E aí a gente procura até um culpado, a gente fala: eu estou assim por causa de alguém. Mas na verdade há um sistema maior do que as pessoas. E Jesus está dizendo que a única forma de você quebrar um sistema é a insistência. Não existe quebra de sistema sem a insistência. Porém, quando você se dispõe a insistir por alguma coisa, você vai contrariar um sistema. A insistência, ela vai atrapalhar o funcionamento do sistema. O sistema tem uma engrenagem para destruir você. O sistema tem uma engrenagem para enlouquecer você. O sistema tem uma engrenagem para fazer você ser a mesma pessoa sempre, para quebrar a cara no mesmo lugar, para sofrer no mesmo lugar. O sistema é como um ratinho dentro de uma gaiola que corre, gasta toda a sua energia, mas está sempre no mesmo lugar. Há toda uma engrenagem e você não se dá conta que os anos estão passando, as coisas estão acontecendo e você está no mesmo lugar. Mas quando você insiste em conversar com esse sistema, em brigar com esse sistema,
simplesmente as coisas começam a mudar. Só a maturidade vai te dar condições de você enfrentar um sistema. Agora, não existe insistência contra o sistema com o braço cruzado. Certo? Eu acho que todo mundo aqui tem um sistema a vencer. A gente culpa as pessoas, mas não olha para os sistemas. A gente culpa as pessoas, a gente briga com as pessoas, mas a gente não observa os sistemas. Mas não se quebra um sistema de braço cruzado. Não existe quebra de sistema sem insistência. E insistência é obra. E o problema é que a gente insiste em coisas que a gente não está disposto a lutar por elas. A gente insiste em coisas que no fundo a gente não está nem aí. Porque toda insistência real tem que ter atitude. Quebrar um sistema tem que ter atitude. É o que Tiago diz em Tiago 2,26. O meio-irmão de Jesus vai dizer: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não importa o quanto você acredite, se Deus não vê em você atitudes, você pode orar por tudo, se não houver atitudes, nada será feito. Fala comigo, se não tem atitude, nada será feito. Pode chorar, orar, ir para o monte, tomar banho de óleo ungido, deitar em cima de sal grosso, se não tiver atitude, não vá. Agora vamos voltar para a parábola. Tem uma mulher que vive num sistema de riqueza, de poder, onde os ricos dominam e os pobres são dominados. Há uma energia que faz aquela mulher ser uma derrotada. Porque a parábola, a história que Jesus conta, diz que ela vai falar com o juiz e por muitas vezes o juiz a ignora. O juiz não a atende. Por quê? Porque ele não quer. Porque ele é injusto. Porque ele não teme a Deus. Ela luta, mas o sistema é bruto. O sistema a ignora, o sistema a sufoca. O sistema não quer dar voz a ela. Você tem que entender que a tua vida é como um avião. Uma vez eu fui viajar e eu fiquei perguntando, falei no aeroporto, por que para ir é 1 hora e para voltar é 1h30? Se é a mesma distância. Aí o homem explicou, porque para ir nós vamos a favor do vento. E para voltar nós vamos voltar contra o vento. Então você voa contra o vento, demora mais, vai mais lento. Porque quando há resistência, você não consegue ser tão ágil. E tem sistemas que são exatamente assim. É como um avião que vai contra o vento. Você vai lento, tudo para você é mais cansativo. Você olha para o fulano, e você, meu Deus, parece que eu estou em câmera lenta, porque há sistemas. Não se engane, quando você voa contra algo, você vai fazer muito esforço para pouca coisa. E agora, olhe para mim. Essa mulher está pressionando um sistema. Um sistema de injustiça. Um sistema que coloca ela muda, parada. Um sistema que não quer ouvir ela. Que a necessidade dela não importa. Jesus conta, há sistemas que você não será ouvido. Mas pastor, é importante. Você tem que se preparar que o seu importante em muitos lugares não é nada. Você tem que ter em mente que a sua urgência em alguns ambientes não é nada. Não, eu vou chegar, eu vou falar, eu vou contar, eu vou chorar, eu vou espernear, o mundo vai parar para me ouvir. Tolo, não vai. Tem lugares que você será um estorvo, um peso. Tem lugares que você chega e as pessoas já não veem a hora de você ir embora, porque você é um BO para eles. É exatamente essa sensação que Jesus está trazendo na parábola. O juiz está aborrecido, porque aquela viúva está enchendo a paciência, e eu não quero ouvi-la. A justiça deveria ser cega. A justiça não deveria ver cor, condição financeira. A justiça não deveria ver classe social. Mas infelizmente você sabe que a justiça não é assim sempre. Mas para esse juiz, essa mulher não vale nada. E aí vem Jesus contando para nós uma parábola, dizendo o poder de insistir. Mas o problema dessa mulher não é contra o juiz. O problema dessa mulher é contra o sistema que vai julgá-la. O sistema não coopera. O sistema é bruto.
O sistema a ignora, o sistema a sufoca. E qual é a posição dessa mulher? Ela diz: eu vou incomodar o sistema. Eu vou continuar indo ao fórum. Eu vou continuar marcando audiências. E muitas dessas audiências, ela não foi atendida. O que você faz quando você dá tudo de si e recebe nada em troca? No mundo que vive debaixo de compensação, no mundo que a gente sempre pensa: eu vou fazer algo bom e vou receber algo bom, eu vou me esforçar e alguém vai reconhecer o meu esforço. Nós não conseguimos ter uma cabeça boa quando a gente faz dar de tudo o que nós temos e o mundo diz não. Essa mulher não recebe nada em troca. O que você faz quando você está projetando toda a sua vida para ser feliz e não é feliz? O que você faz quando você projeta toda a sua vida para amar alguém, mas o sistema é bruto e você não recebe amor, recebe traição, recebe ignorância? O que você faz quando você faz de tudo para ter uma carreira de sucesso, mas o sistema é bruto, o sistema não te ouve, o sistema te humilha? E a gente sabe que um juiz tem poder, tem tenacidade, e do outro lado tem uma viúva. Eu fiquei pensando hoje, Jesus contou essa história, por que ele escolheu uma viúva? A viúva aqui representa os discípulos. Por que Jesus escolheu uma viúva? Eu não sei o nome dela, eu não sei quem ela era nessa história. Eu sei que ela era viúva, e não tem detalhe da sua renda, não tem detalhe do seu status social, mas se Jesus colocou como exemplo uma mulher viúva diante de um juiz, Jesus está contextualizando uma situação pior, porque uma mulher viúva, sem marido, ela não era ouvida por a sociedade. Ninguém ouvia uma mulher viúva. Escuta aqui, ó. Jesus está ensinando algo lindo aqui, presta atenção. Jesus está ensinando sobre quando você é desfavorecido, quando tem um sistema em sua volta, preparado para te ignorar, porque você não é ninguém, porque você não é nada. Jesus está falando: discípulos, vocês são viúvas dentro de um sistema que não quer não olhar para a cara de vocês. Jesus está ensinando: ó, não basta orar, tem sistema que é bruto, não adianta ir para a igreja, não adianta ser voluntário, tem sistema que é bruto, tão bruto, que se você não tiver uma boa cabeça, vai quebrar você. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que ir a esse sistema com muita insistência e vencer pelo cansaço. Tem coisas que você só vai vencer pelo cansaço. Escuta aqui. Tem coisas que você vai ter que ter uma envergadura para orar mais de um ano, porque tem sistemas brutos prendendo você e a sua cabeça, e você não pode ser pele fina. É isso que Jesus está ensinando. Não ouço, não te ouço, e ela volta. Não te ouço, e ela volta. Não te ouço, e ela volta. Jesus está ensinando que ou você luta, ou você vai fazer parte de uma estatística. A estatística dos abandonados, negligenciados. Quer ver estatística? Lembra da mulher samaritana? Na Bíblia, são poucas as mulheres que o nome é registrado. A mulher samaritana, a gente conhece a experiência que ela teve com Jesus, a gente sabe do pecado dela, a gente sabe da sexualidade dela, a gente sabe tudo sobre ela, só não sabe o nome dessa mulher. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu sei da doença dela, eu sei que durante 12 anos ela ficou com hemorragia, mas eu não sei o nome dessa mulher. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Lembra daquela mulher arrastada, pega em ato de adultério? Lembra? Que todo mundo pegou pedra na mão para atirar nela. Jesus foi até ela, mas a Bíblia não registrou o nome de nenhuma dessas mulheres. Eu não sei quem elas são. Não sei se chama Maria, Antônia, Joana, eu não sei. Por quê? Porque elas fazem parte de uma estatística. A estatística daquelas que não contam, que a sociedade não olha para elas e diz assim: não vale. Tanto faz quanto morreu, quanto viveu. Não importa, não é importante. Não é muito diferente de como muitos olham para nós.
pobres. Sim ou não? Não é muito diferente, não. Não é nada mais humilhante do que quando você tem um direito que é cerceado. Eu já presenciei gente em hospital tendo que se humilhar para um atendimento. Eu já presenciei pessoas sendo tratadas igual um cachorro. Cachorro não, porque hoje o cachorro é muito bem tratado. Mas tratado como só porque, como se estar num hospital público, como se estar numa farmácia pública, como se isso não fosse um direito de um pagador do imposto. Só quem já passou por uma humilhação sabe quanto é difícil você ser desfavorecido. É ou não é, pessoal? Sim ou não? Agora, eu quero me dirigir a você pela palavra de Deus. Fica comigo aqui. Eu quero falar com você, que é mais um na estatística, que está sofrendo na tua família, na tua casa, porque você é frágil e o sistema é bruto. Não te ouve. Você está numa redoma. Essa palavra aqui é para você. Você que não tem o seu nome repercutido. Você que é um estorvo para muita gente. Você que o sistema está lutando para calar a sua boca. Deixar você quieto. Você já se sentiu invisível alguma vez? Quem já? É gostoso? É bom? Já tentaram calar sua voz alguma vez? Fica aqui do meu lado, mas não abre a boca. Esteja perto de mim, mas não pense, não fale, trabalha. Isso acontece muito em ambiente profissional. Fica aqui, mas não abre a boca. Sua voz me irrita. Já foi negligenciado? Deixado de lado? Jesus está ensinando para homens e mulheres, fica comigo, que se sentem inofensivos, pequenos, incapazes, que há uma forma de penetrar esse sistema e obter vitória. Jesus está dizendo, há uma forma de penetrar sistemas e obter vitória. Você pequeno, você desprezado, você ignorado, você sufocado. O sistema é bruto, o sistema tem poder, o sistema tem dinheiro, o sistema tem autoridade, mas eu tenho uma unção para os pequenininhos. Eu tenho uma unção que o sistema não tem. Eu consigo pegar os meus pequenininhos, eu consigo pegar os meus frágeis, eu consigo pegar os meus sem nomes e colocar neles um poder que o sistema não é capaz de ter. O poder da insistência, o poder de estar em pé. Há um poder em estar em pé, há um poder de não ter nada e permanecer na posição. Há um poder. Por algum tempo o juiz se recusou a ouvir aquela mulher, mas ela estava lá. Por algum tempo nada aconteceu, mas ela estava batendo no fórum. Por algum tempo ninguém estava lá suportando ela, mas ela batia no fórum. Porque chega uma hora que os meios do sistema se esgotam, mas o meio que Deus sustenta você está lá. Eu quero declarar em nome de Jesus, a sua luta não é contra a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é o que está impedindo a sua felicidade, o seu avanço, não são pessoas. Porque você pode colocar qualquer pessoa na sua vida, enquanto houver um sistema injusto sobre você, nada vai dar certo. Pode trocar de empresa, pode trocar de namorado, pode trocar de igreja. O teu problema não é com gente, o teu problema é com sistemas, com engrenagens. E algumas vezes a gente briga com um, briga com o outro, se apega a um, se apega a outro, quando o nosso problema são sistemas de juízes injustos, que nos calam, que nos ofuscam. E infelizmente, como pessoas, nós somos imaturos, porque a gente sempre começa a chorar por coisas que se repetem na nossa vida, são decepções que se repetem, e a gente não confronta o sistema. Pessoas vão e vêm, tudo bem. A gente chora pelos que nos traem, a gente chora por aqueles que nos traem, mas a gente não chora porque se permite continuar sendo traído. A gente chora por aqueles que nos abandonam, mas a gente não chora pelo fato de estar sempre sendo abandonado. A gente chora porque está endividado, mas a gente não chora porque a vida inteira eu vivi endividado. A gente chora porque eu tive uma recaída. Bebi, fumei, cheirei. Mas a gente não chora do porquê esse sistema vira e mexe, aparece na minha vida. O problema é o sistema. A gente chora porque o casamento acabou, mas a gente não chora porque nunca consegue construir um relacionamento sólido.
A nossa relação com as pessoas, ela não é o mais importante. A gente tem que ir para um nível superior. Porque nunca uma relação com uma pessoa vai dar certo enquanto um sistema injusto estiver sobre mim. E sistemas injustos intimidam porque fazem você calar a boca. Eles querem que você aceite a vida como ela é. Eles querem que você compare a sua vida por quanto você ganha. Eles querem que você olhe para a sua vida e perceba que você é um sortudo só por estar vivo. E Jesus está dizendo, olha, a vida é bruta, o sistema é bruto, o inferno é organizado. Mas tem algo que o inferno não conta que eu vou pôr em você. A capacidade de insistir. Insista hoje, insista amanhã, insista depois de amanhã, insista. Pegue seu direito de filho de Deus e não aceite absolutamente nada que o diabo lhe propor. Continue batendo na porta do fórum. Jamais deixe ir algo que é propósito meu para você. É propósito meu que você seja feliz. É propósito meu que você seja abundante. É propósito meu que você seja cheio do Espírito Santo. É propósito meu. Vão ignorar você, vão fazer cara feia, vão bater a porta na sua cara. É uma guerra. Eles querem vencer você pelo cansaço. Mas não se preocupe, porque tudo que o dia é difícil drenar de você, quando você deitar a cabeça no travesseiro, repõe, porque os trabalhos de Deus começam à noite. Jesus está usando a história desta viúva para ensinar seus discípulos que eles vão ser odiados, eles vão ser desprezados, eles vão ser ignorados por serem crentes, por serem filhos de Deus, eles vão ser jogados de lado, eles vão ser satirizados, e eles não podem dizer que não sabiam. Se você servir a Deus, você vai ser rejeitado. Se você levantar a bandeira do Evangelho, as coisas para você ficarão mais difíceis. E o que Jesus está dizendo, quando isso acontecer, continue lutando, continue batendo na porta, continue os bolsos vazios, mas bata na porta. Ninguém te aplaude, mas bata na porta. Por quê? Porque tem um sistema para ser quebrado. Você não vai passar os teus filhos diante desse sistema. Não lute com os homens, lute contra sistemas. Lembra que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O que Paulo está dizendo? A sua luta é contra o sistema. Há um sistema bruto. E sistemas não estão no seu nível. Sistemas estão no nível de Deus. É o que Jó diz no capítulo 13, versículo 15. Jó diz, ainda embora ele me mate. Jó 13, 15. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Eu quero falar com alguém aqui que foi cruelmente derrotado pelo desprezo. O desprezo é uma arma do diabo. Algumas pessoas acham que o contrário do amor é o ódio, mas não é. O contrário do amor é a indiferença e o desprezo. O ódio não machuca. O que machuca é o desprezo e a indiferença. O ódio ele tem muito mais proximidade com o amor, porque quanto mais ódio você sente de alguém, mais alguma coisa mal resolvida tem. Porque quando você odeia, você acaba amando, porque o ódio mantém a pessoa viva em você. Agora, a indiferença e o desprezo não, é a morte total desta pessoa na sua vida. O ódio não elimina alguém, mas o desprezo e a indiferença elimina. Quando você sente desprezo e indiferença por alguém, aquela pessoa não existe mais para você. E o que os discípulos iriam viver, e o que a viúva da história está vivendo, o juiz não está com raiva dela. O juiz tem desprezo por ela. O juiz tem indiferença, ela não é ninguém para ele. Quando você consegue se manter vivo diante do ódio de alguém, é fácil. Porque a pessoa que te odeia também pensa em você. De alguma forma ela quer fazer mal para você, mas ela se importa com você. Mesmo que seja para tudo dar errado na sua vida. Mas quem te odeia, fala de você. Quem te odeia, se importa com você. Quem te odeia, você está na boca dela. Mas quem tem indiferença por você, quem te despreza, ela não deseja sequer falar o seu nome. Por isso que eu digo que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E é isso que o mundo vai ter para você, quanto mais você servir a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Vocês vão viver dias de indiferença por me servirem. Vocês vão ter dias de desprezo. Não vão nem te odiar. Vão olhar para vocês como um nada. Sabe aquele olhar de cima para baixo? Sabe aquele olhar de nojo? Sabe aquele olhar de dizer, mas você
Sabe quando você está na cara que não é bem-vindo? Sabe quando você é minoria e esse sistema te escraviza? E aí Jesus está dizendo, você vai ter que ser tão maduro para continuar batendo numa porta que te despreza, porque esse sistema tem que ser quebrado. Tudo que diz respeito ao plano de Deus para a sua vida, não desista. Tudo que diz respeito ao plano de Deus para a sua vida, não desista. Tudo, não arreda o pé 1 centímetro. Tudo que você foi criado para ser, não há sistema nesse mundo que vai falir a minha vida. Eu nasci para dar certo, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para ter família, eu nasci para ser feliz, eu nasci para criar meus filhos na presença de Deus, eu nasci para ser uma pessoa bem sucedida, eu nasci para ser cheio do Espírito Santo, eu nasci para pisar na cabeça do diabo, eu nasci para ser adorador. Mas o sistema é forte, o sistema é bruto, é forte, é bruto, mas eu tenho uma fonte inesgotável dentro de mim. Eu sou minoria, eu sou pequeno, eu não tenho voz ativa, mas eu sou um motorzinho na mão de Deus. Eu sou um motorzinho na mão de Deus. Eu estou ali, ó. Eu estou ali, ó. Eu estou ali, ó. Eu estou ali, ó. Eu sou uma formiguinha, mas eu estou ali, ó. Eu estou ali, ó. Eu não tenho voz ativa. Eu sou ignorado por todo, mas eu estou ali, ó. Eu estou ali. Eu quero ver a cachaça continuar. Eu quero ver o adultério continuar. Eu quero ver a mentira continuar. Eu quero ver aquilo que os teus pais sofrerem passar para o teu filho, porque alguém vai se levantar e vai quebrar esse sistema. Em nome de Jesus. Eu quero ver. Nós vamos quebrar. Jesus está ensinando um mistério aqui. Ele está dizendo, você é frágil, mas insista. Você é fraco, mas insista. Você é minoria, mas insista. Você não sabe falar direito, mas insista. Fazem cara de nojo para você, mas insista. Zombam da sua cara, mas insista. Insista, 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 porque eu estou com você. Agora, tem uma vantagem na desvantagem. Quem nasce em berço de ouro, quem tem tudo na vida, não sabe insistir por nada. Você que viveu uma vida inteira em desvantagem, você tem que usar a vantagem da desvantagem. Você que já nasceu em desvantagem, você que já nasceu tendo que lutar para estar vivo, você que nasceu tendo que lutar para comer, porque nem comida você tinha, você que existiu tendo que se proteger ainda criança, porque nenhum adulto te protegia. Você sabe o quanto o sistema é bruto, e você sabe o quanto você teve que lutar, porque a desvantagem te destruiu. Então use a vantagem da desvantagem. Enquanto muitos não sabem o que é sofrer, você sabe. Enquanto muitos não sabem o que é viver com pouco, você sabe. Enquanto muitos não sabem o que é o ódio e o desprezo, você sabe. E ainda assim você está em pé. E ainda assim você persistiu. Existe uma vantagem na desvantagem. Eu sei que parece uma contradição, mas você sabe o que é lutar quando não tem nada. Alguns que nasceram em lugares extremamente favoráveis estão assustadinhos por coisas que você jamais vai se assustar. Desfavorecidos nascem com uma natureza complicada, frágil, rejeição. Mas você sabe o que é vencer. Eu encerro esse sermão dizendo o que Jesus disse para aqueles discípulos: vocês querem vencer? Vocês são essas viúvas. Você tem que insistir. Você tem que insistir. Se você quer que a sua oração dê certo, você tem que insistir. Se você quer mudar a história da sua vida, você tem que insistir. Você tem que aprender a falar mesmo sem ser ouvido. Você tem que pagar de louco mesmo, de doido. Existem coisas que você tem que superar, tem que esquecer, mas tem coisas que você não pode superar. Você tem que lutar por elas. Tem pessoas que você tem que, tchau e bênção. Mas tem sistemas que você não pode aceitar. E você tem que saber o que você tem que aceitar e o que você não pode mais aceitar. Você tem que saber aquilo que você tem que deixar embora e aquilo que você fala, eu não vou deixar embora, eu não vou ficar em casa. Porque a maioria das pessoas, quando o juiz diz não, elas aceitam. Quando o juiz diz, eu não vou julgar a sua causa,
eu olho para mim e olho para o juiz e digo: perdi. E Jesus está dizendo: quem é capaz de olhar para um juiz injusto, que não teme a Deus e nem as pessoas, e diz não, e ainda assim bater na porta do fórum? São essas pessoas que Deus está esperando. Sistemas vão calar a sua voz, que sistemas vão aprisionar a sua alma, sistemas vão tirar os seus direitos conquistados na cruz do Calvário. Juízes injustos vão tentar sentenciar você, e Deus manda eu te dizer: insista, insista, dê tudo de si, insista. É complexo, é terrível, é solitário, é cruel. Eu quero ver você insistindo. Enverga a sua fé, engrossa a pele, dependa de mim. Quanto mais desfavorecido você estiver, insista. Insista, porque eu vou fazer você sobreviver. Insista, insista, porque de alguma forma, no meio dessa insistência, eu vou amadurecer você, eu vou sustentar você, eu vou colocar vitória em você. Você vai fazer muitas visitas ao fórum e vai dar com a cara na porta. Muitas vezes você vai fazer coisas na melhor das intenções e vai ser mal visto, você vai ser mal compreendido. Você vai ver o seu nome correr a boca pequena, e você tem que entender que tem sistemas que estão com medo de você insistir, porque a engrenagem estava funcionando direitinho. Foi só você se levantar que a roda não está girando bem, e Deus está dizendo: continua insistindo, continua. Há toda uma engrenagem que há anos está rodando, desde o teu avô, para o teu pai, para a tua mãe, onde ninguém consegue casar nessa família, ninguém consegue ser feliz nessa família, ninguém consegue trabalhar nessa família, ninguém consegue largar a cachaça nessa família, ninguém consegue largar uma engrenagem, é um sistema. A culpa não é do teu pai não, a culpa é do sistema. A culpa não adianta ficar com raiva da tua mãe não, a culpa é do sistema. Não adianta você ficar com raiva do teu marido não, a culpa é do sistema. Para de brigar com gente, começa a brigar com o sistema. Para de brigar com pessoas e começa a brigar com o sistema. Insista, insista, insista. Deus não errou quando projetou você, Deus não errou quando fez você. Insista, insista. Não chore por homem, chore pelo fato de você não saber escolher um homem. Não chore pelo desemprego, chore pelo fato de sempre estar desempregado. Não chore porque foi traído ontem, chore porque sempre você acaba traído. O teu problema não é com uma pessoa, com uma empresa, o teu problema é com o sistema. Tem que enfrentar o sistema. Põe Lucas 18:1 e aqui eu encerro. Jesus contou a parábola para mostrar aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Tem lutas que estão na nossa dimensão, tem lutas que estão no mundo espiritual. Tem lutas, e talvez você esteja insistindo no que não deveria e desistindo do que deveria insistir. Deus fala para mim que tem muitas pessoas aqui que as probabilidades estão contra você. O sistema é bruto, o sistema não dá voz. Mas a Bíblia diz que essa viúva recebeu a justiça. O juiz teve que atender a causa dela. Não porque ele queria, mas porque ela o aborreceu. Eu repito, o juiz atendeu a viúva, não porque ele achou a causa dela justa, não porque ele teve dó dela, mas porque ela o aborreceu tanto, que ele falou: deixa eu julgar a causa dela para essa mulher ir embora. Você vai conseguir coisas na força. O mundo não vai ter dó de você. As pessoas não vão ter compaixão de você. Ninguém vai estender um tapete vermelho para você passar. Mas você vai ver o diabo dizendo: eu vou soltar essa família, eu vou soltar eu vou revogar essa maldição, eu vou tirar essa situação. Por quê? Porque esse crente é tão decidido, essa pessoa ela é tão cheia de Deus, ela não para, é de manhã, à tarde e noite, ela é fiel. Eu quero declarar que caminhos serão abertos. Você
nasceu para Deus. Eu quero declarar que se você insistir, um novo espera por você, uma vida nova, um coração novo, uma alma nova. Não adianta fazer belas orações e não fazer nada. Eu vou insistir, eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou crer. Quem aqui tem um sistema para quebrar? O sistema é bruto, gente. É bruto. Debí llegar con botas de sal y una rosa roja pegada al cristal. Tu boca dijo, ven sin pensar, y el patio entero se puso a temblar. Ay, mírame bien, que ya voy cayendo. Tu forma de arder me va desarmando, y cuando tú das ese paso lento, se me va la voz, se me va el aliento. Fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. Cruzan la sala como un puñal, tus manos juegan con mi ansiedad. La noche sabe lo que va a pasar, si tú me miras yo voy a saltar. Ay, mírame bien, que ya estoy listo. Tu nombre en mi piel suena a destino, y cuando tú das ese paso lento, se rompe la calma, se rompe el silencio. Fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. You came in red heels first, crossed my floor like fire. One glance at my whole chest turned into a wire. You laugh it heartache deals right through my guard. You left a mark on me like a name in the dark, and I try to play it cool, try to walk away, but your name on my tongue would not leave my face. Hands up, no chance, my heart won't stay still. You move like trouble, I like it still. Ole, ole, you pull me in, you pull me in. Ole, ole, I fall again, red heel step right on my heart. Ole, ole, you tear me apart. Now every crowded room feels half asleep till you spin me around and wake up the beat. Your eyes say stay here, your mouth says maybe. I'm bad at resisting, baby, you know me. And I try to play cool, try to walk away, but your name on my tongue would not leave my face. Hands up, no chance, my heart won't stay still. You move like trouble, I like it still. Ole, ole, you pull me in, you pull me in. Ole, ole, I fall again, red heel step. Bruto. Tem gente aqui por uma fração de sair da igreja. O sistema é bruto. O sistema te ignora. O sistema te faz você se sentir um lixo. O sistema diz que a sua oração não é nada, e que a sua adoração é perda de tempo.
e que a igreja é bobagem. O sistema é bruto, o sistema oprime, o sistema mata. É a viúva diante de um juiz que olha para ela e fala: você não é nada, você não é nada, nada, você não é ninguém, eu bato a porta na tua cara, some da minha frente. E o juiz é a última instância. Se o juiz diz não, a quem você recorre? Mas o segredo é esse. Quando eu sou o vermezinho de Jacó, e ainda assim consigo dizer: eu estou aqui, ó. Eu não posso mudar o coração do juiz, mas daqui ninguém me tira. A engrenagem começa a ficar incomodada. E é isso que nós vamos começar a fazer a partir de hoje. Quem bebe não vai beber do jeito que bebia antes. Quem fuma não vai fumar do jeito que fumava antes. Quem brinca com sentimentos seus não vai brincar como brincava antes. Não vai. A roda vai girar de um outro jeito. Nós vamos quebrar o sistema do inferno. Meus filhos vão chegar mais longe do que eu. Meus filhos vão chegar mais longe do que eu. Porque o sistema que eles vão herdar não é um sistema diabólico, é um sistema do céu. Meus filhos, eu vou quebrar, eu vou insistir. É um caminho difícil. Está preparado para ser desprezado? Está preparado para ser ignorado? Está preparado? Mas confia no Deus que te sustenta. Confia no Deus que não vai abandonar você. Pedro, Tiago e João, é isso. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Liga teu pensamento no trono da graça. Qual é o sistema que ronda a sua vida? Qual é o juiz injusto que deixa você preso a coisas? Enquanto você está brigando com pessoas de CPF, há um bloqueio no mundo espiritual. Há um bloqueio que te impede de ser quem Deus fez você para ser. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. E quando você está chateadinho com alguém, brigando por bobagem, por perfumaria, o sistema está lá, funcionando perfeitamente, limitando você, limitando os seus sonhos, limitando sua espiritualidade. Não consegue ser cheio de Deus, não consegue avançar, não consegue ser feliz, não consegue ter paz. É 3 passos para frente, 5 para trás. É ignorado, é zombado. Mas nós vamos quebrar esse sistema hoje. Labachure canta, labassurenda, labacai. Não é porque o juiz quis, mas é porque o juiz não suportou a insistência. Nós vamos insistir até o véu rasgar na nossa vida. Nós vamos insistir até o poder descer. Nós vamos insistir até encontrar uma pessoa decente que vai quebrar esse ciclo de maldição na minha vida. Nós vamos insistir até sair desse ciclo que alimenta a depressão e a ansiedade. Eu não vou aceitar, mas todo mundo na tua família é. Eu não sou todo mundo, mas todo mundo na tua família faz, mas eu não sou todo mundo da minha família. Eu vou quebrar esse sistema, eu vou quebrar, eu vou parar de culpar minha mãe, eu vou parar de culpar meu pai, eu vou parar de culpar o meu ex, eu vou parar de culpar a minha empresa, eu vou parar de culpar a pessoa, eu vou parar e eu vou subir o nível desse sistema e vou dizer: a partir de hoje eu vou insistir. Se Deus tem vida em abundância para mim, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu não aceito. Eu sou do céu, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Pai, eu sou renovado. Vai falando com Deus agora, vai falando. Você vai insistir, meu irmão, você vai insistir, você vai quebrar esse sistema, você vai quebrar essa maldição. Você é uma viúva diante de um juiz injusto. Você é uma viúva diante de um sistema bruto. Você é minoria, você é pequeno, você é falho. Eu e você não temos nada, mas Ele tem tudo. E nós vamos marcar território. Nós vamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai olhando para as situações da sua vida que estão se repetindo e vai declarando: não mais, não mais. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. E qual é o meu lugar? O meu lugar é sonhar. O meu lugar é estar cheio de Deus. O meu lugar é estar cheio da unção. O meu lugar é estar cheio da glória. O meu lugar é estar cheio da glória. Oh, lava, canta, lava, sore, me canta, lava.